Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 18 do ano de 2016 da prova de Presidente Prudente para inspetor. Vamos dar uma olhadinha no enunciado? A tabela a seguir mostra os preços das aulas de yoga em uma academia. E aí ele dá aqui pra gente uma tabela com duas colunas, né? A primeira representando o número de aulas e a segunda relacionando então o preço total pago por essa quantidade de aulas. E aí ele diz o seguinte: um aluno havia optado pelo pacote de 4 aulas e depois mudou para o de 10 aulas. Nessa mudança, o valor que irá economizar em reais no preço de cada aula é. Então, basicamente, o que a gente vai ter que pensar aqui é o seguinte. Então, quais informações ele deu para a gente? Ele falou, olha, esse aluno, inicialmente, ele optou pelo pacote de 4 aulas. E aí, se a gente olhar na tabela, para o pacote de 4 aulas, ele vai estar pagando um total de R$ 150. Mas ele fala que esse aluno, então, ele muda esse pacote para o de 10 aulas. Então, agora ele está então pagando um novo pacote que é de 10 aulas. E aí o pacote de 10 aulas, se a gente olhar a tabela, a gente vai ver que tem um preço total de R$ 300. E aí ele pergunta aqui qual que é o valor que ele irá economizar. Aí vocês podem me perguntar, pô, mas professor, ele não vai pagar a mais nesse caso? Ele paga a mais no conjunto, mas o preço por aula vai ficar mais barato. Por isso que ele vai economizar por aula. E é isso que ele está perguntando para a gente. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai comprar por atacado, né? Então, se você comprar muitos produtos, normalmente você consegue um desconto. Então, o que você paga por produto diminui. Tudo bem? Então, a ideia aqui é justamente essa. Nesse caso, então, como a gente quer descobrir o preço por produto, a gente pode pensar o seguinte. Bom, no caso, quando ele tem 4 aulas, se ele paga um valor de R$ 150, basicamente, então, esse valor de R$ 150 ele está distribuindo nas 4 aulas. Então, quando a gente fala de um preço por aula, basicamente, como a gente está falando de distribuir esse valor nas 4 aulas igualmente, a gente está falando de uma divisão. Então, nesse caso, quando ele tem aqui o pacote de 4 aulas, a gente vai simplesmente dividir. Então, nesse caso, a gente vai ter 150 dividido por 4. Aqui, pessoal, é uma fração, mas como reparem nas respostas, ele coloca valores decimais, então a gente vai fazer essa divisão aqui sem ser só como fração, tá? Então, a gente vai fazer essa divisão aqui até o final. E aí, fazendo 150 dividido por 4, a gente vai ter um total de 37,50 por aula. Quer dizer, então, que nesse primeiro caso, ele está pagando isso daqui por aula. E aí a gente vai ter que comparar esse valor por aula com o valor do pacote de 10 aulas. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que considerando o pacote de 10 aulas. No caso das 10 aulas, quanto que ele está pagando no total? Ele vai pagar aqui, ó, pela tabela que a gente viu, R$ 300. E aí, de novo, ele vai distribuir esses R$ 300 igualmente entre as 10 aulas. O que quer dizer que o que ele vai pagar por aula vai ser simplesmente uma divisão de 300, que é o valor total, pela quantidade de aulas, que é de 10. E aí, quando a gente faz aqui 300 dividido por 10, você pode pensar que você está simplificando em cima e embaixo por 10. Então, a gente vai ter aqui um total de R$ 30 por aula. Então, esse é o segundo valor, que é o que a gente vai fazer a comparação. E aí, galera, eu quero que vocês lembrem o seguinte, sempre que a gente fala de uma diferença, já que ele está falando de uma economia, a gente está calculando a diferença entre o que ele pagava e o que ele vai pagar agora. Diferença na matemática, normalmente a gente representa a partir da subtração. Então, a diferença, que nesse caso é a economia que ele vai ter, vai ser de R$ 37,50, que é o que ele pagava anteriormente. R$ 37,50, lembra que é a mesma coisa que 37,5, menos o valor que ele vai pagar agora, que é de R$ 30 por aula. Ou seja, o que ele economiza é de R$ 37,50 menos 30, o que vai dar para a gente, então, R$ 7,50. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a alternativa A. Tudo bem? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar. E se tiverem alguma dúvida, é só mandar nos comentários.